Senhora presidente da mesa, senhores professores aqui presentes, professor Maurício, professor Oraides, bom dia a todos. A minha satisfação aqui em poder atender o convite do colega Rafael Laranjeira, nesse evento que me parece que já é tradicional aqui na cidade de Gramado, para falar a respeito da competência da Justiça do Trabalho. Essa competência foi modificada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, e tem trazido algumas dúvidas em relação a certos aspectos, no sentido de se entender no que houve essa ampliação da competência da Justiça do Trabalho. É certo que, em relação a alguns pontos, me parece que nós temos um ponto de vista já concreto a respeito do que considerar como competência da Justiça do Trabalho. Mas, em relação a outros pontos, há ainda muitas dúvidas. Eu gostaria, para começar a fazer a minha exposição, de certa forma estabelecer uma posição a respeito dessa competência da Justiça do Trabalho, fazendo um breve histórico dessa competência no seguinte sentido. Nós temos, de certa forma, a previsão de competência da Justiça do Trabalho, não às vezes exatamente com essa denominação, desde a Constituição de 34. Essa Constituição não dizia exatamente que a Justiça do Trabalho era competente para isso ou para aquilo, mas dizia assim, que a Justiça do Trabalho foi criada para discutir as questões entre empregados e empregadores. E assim as demais Constituições estabeleceram regras a respeito de competência. Na Constituição de 37, a redação é praticamente a mesma. A Constituição de 46, ela teve um acréscimo para dizer que as questões relativas a acidente do trabalho seriam de competência da Justiça Comum, e as demais Constituições mantiveram aproximadamente a mesma redação. Ou seja, nós estamos diante de questões entre empregados e empregadores. A Constituição de 88 fez uma pequena mudança, porque, em vez de empregar a palavra empregados, ela passou a se referir a trabalhadores e empregadores. E manteve a orientação que foi estabelecida também desde a Constituição de 46, que outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, desde que previstas em lei, seriam de competência da Justiça do Trabalho. Então, até aí, a única mudança significativa foi trocar a palavra empregados por trabalhadores. E isso, de certa forma, traz uma consequência, porque a palavra trabalhadores tem uma acepção muito mais ampla, ou seja, de gênero que envolve os empregados. E, nesse contexto, havia dúvidas a respeito de quais seriam esses trabalhadores. Bom, eu quero me situar aqui para estabelecer o seguinte. Até a Constituição de 88, na sua redação original, me parece que nós estamos estabelecendo uma competência em razão das pessoas. Pessoas, empregados e empregadores, trabalhadores e empregadores. E, por exceção, desde que houvesse lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho seriam de competência da Justiça do Trabalho. Essas outras controvérsias que foram estabelecidas por intermédio de lei, a rigor eram três. A relação entre o trabalhador avulso e o tomador de serviços, que tem previsão no artigo 643 da CLT, no seu parágrafo 3º. O pequeno empreiteiro, operário ou artífice, do artigo 652, letra A, inciso 3º, da CLT. E, em terceiro lugar, a relação entre o trabalhador temporário, a empresa de trabalho temporário e o tomador ou cliente, ou seja, uma relação triangular, um contrato triangular, e que seria de competência da Justiça do Trabalho por força do artigo 19 da Lei 6.019 de 74. Quer dizer, essas três hipóteses complementavam a Constituição no sentido de que outras controvérsias decorrentes das relações de trabalho seriam de competência da Justiça do Trabalho, desde que houvesse lei para tanto, que são exatamente essas situações. A Emenda Constitucional número 45, de 2004, chamada Reforma do Judiciário, que fez alterações em vários artigos da Constituição, na parte do Poder Judiciário, mas também na questão da competência da Justiça do Trabalho, deu nova redação ao artigo 114 e aos parágrafos 2º e 3º desse mesmo artigo 114. Nós não temos mais um caput exatamente, e sim, vamos dizer assim, vários incisos que vão tratar das questões. Mas a mudança significativa que se opera
dessa emenda constitucional 45 é que ela substitui as palavras anteriores, trabalhadores e empregadores, por relação de trabalho. Essa é, talvez, a questão mais complexa de se saber o que é que o Constituinte quer dizer com relação de trabalho. Tanto que a expressão relação de trabalho é repetida várias vezes nos incisos, inclusive no primeiro, no nono, em outros, em alguns não, mas essa é a questão central, relação de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho e continua a oração para falar de outras coisas. O que eu quero destacar nesse ponto é o seguinte, que, como eu disse, enquanto até a redação original da Constituição de 1988, nós estávamos diante de uma competência que envolvia pessoas, agora, a minha visão, ao ler esses incisos do artigo 114, é exatamente no sentido de entender que nós estamos diante de uma competência em razão da matéria, relação de trabalho. É claro que ela vai envolver pessoas, mas a questão central diz respeito à matéria, tanto que são enunciadas matérias, como, por exemplo, ações que envolvam o exercício de direito de greve, representação sindical, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e assim por diante. E o único inciso que passa a falar em trabalhadores e empregadores, que é o inciso 3º, está diante de um contexto totalmente diferente, porque ele está falando de questão ligada à representação sindical, de sindicatos, etc. E aí são inseridas as palavras trabalhadores e empregadores. Portanto, o contexto é diferente. Me parece que a forma de interpretar a Constituição passa a ser diferente, porque enquanto anteriormente nós estávamos analisando pessoas, agora primeiro nós vamos analisar a matéria para depois chegar às pessoas. É essa a conclusão que eu vejo nessa nova redação do artigo 114 da Constituição. Então, esse é o breve histórico. Em segundo lugar, eu acho que nós precisamos estabelecer dois conceitos, porque esses conceitos estão nos incisos do artigo 114 da Constituição, e, em certos casos, parece que o Constituinte tomou uma coisa por outra. Então, os conceitos são os seguintes. O primeiro conceito é o conceito de jurisdição, ou seja, o poder de dizer o direito, no caso concreto, submetido à apreciação do juiz, por ele estar investido dessa condição como órgão de Estado. Então, vamos dizer assim, a jurisdição é o gênero. Em segundo lugar, o conceito de competência, porque competência é parte da jurisdição, é uma parcela da jurisdição, é uma delimitação, é uma quantidade da jurisdição, segundo, inclusive, Liebman. Então, nesses dois aspectos, nós temos que a doutrina é específica em dizer o que é jurisdição e o que é competência. Porém, por exemplo, no inciso 4º do artigo 114, o Constituinte, talvez para não querer ser repetitivo, ele faz confusão entre jurisdição e competência, porque ao tratar de mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, na verdade, diz respeito à matéria sujeita à sua competência, como parcela da jurisdição, e não propriamente à jurisdição. Então, esse é um aspecto que me parece que há uma certa confusão nessa emenda, que contém uma série de impropriedades e, ao meu ver, até alguns erros de português que podem ser considerados crassos, por exemplo, para os professores de português, como é a hipótese do parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição. O terceiro aspecto a considerar é propriamente fazer uma análise do artigo 114 e dos seus incisos. Antes disso, eu quero destacar dois pontos nesse artigo 114 e nos seus incisos. O primeiro ponto diz respeito ao fato de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, e daí são estabelecidos os incisos. A observação que eu faria é que, se nós formos fazer uma comparação com a redação anterior do artigo 114, nós vamos chegar à conclusão que houve uma mudança, porque a redação original do artigo 114 da Constituição de 1988 fazia referência a que a Justiça do Trabalho tinha competência para conciliar e julgar. Então, agora passa-se a falar em processar e julgar. Alguém vai perguntar, bom, que diferença isso tem?
Tem uma diferença sob o ponto de vista talvez semântico, mas sob um aspecto prático não vejo grande diferença, mas tem uma explicação. Bom, nós tínhamos um contexto de se falar que a Justiça do Trabalho iria conciliar, porque essa seria uma das suas principais funções, desde a época administrativa em que ela pertencia ao Poder Executivo. Tanto que o nome do primeiro grau era Junta de Conciliação e Julgamento, até a emenda constitucional número 24 de 99. E daí em diante passa a ser Vara do Trabalho. Quer dizer, antes de julgar, tentaria conciliar. Como, de um modo geral, é isso que vem ocorrendo nas demais justiças. Mas então por que falar agora em processar e julgar? Pelo seguinte, pelo fato de que em certos casos, por exemplo, nos casos dos incisos 4º e também no caso do inciso 7º do artigo 114, não é possível conciliar. Então, em caso de mandado de segurança, em que esse mandado de segurança é proposto contra o juiz, contra a autoridade coatora, o habeas corpus é proposto contra alguém que mandou prender uma outra pessoa por certo motivo, nós não podemos mais falar em conciliação. Então, essa é a razão pela qual o Constituinte mudou a palavra, em vez de se falar em conciliar, passou a tratar de processar e julgar. Isso traz alguma consequência no sentido de que os artigos da CLT que tratam de conciliação estariam revogados? Ao meu ver, não, porque isso decorre de um princípio da legalidade. Então, nada impede que a legislação estabeleça, em algumas hipóteses, como está na CLT, no sentido de que vai ser tentada a conciliação. Por exemplo, o artigo 764 da CLT menciona que a conciliação é sempre tentada, que o juiz deve empregar os seus bons ofícios tentando a conciliação e que, inclusive, ela pode ser feita em qualquer fase do processo, como se verifica do parágrafo 3º desse artigo. E em outros dois dispositivos, por exemplo, no artigo 846, que menciona que antes de se apresentar a contestação, tenta-se a conciliação, e no artigo 850 da CLT, depois das razões finais, é tentada novamente a conciliação. Quer dizer, esses artigos da CLT não ficam prejudicados em razão da nova disposição da Constituição, que simplesmente não faz mais referência a conciliar e julgar. Eles decorrem do princípio da legalidade e é importante tentar a conciliação, porque é melhor uma solução negociada do que uma solução imposta pelo Estado, que muitas vezes desagrada ambas as partes. Em segundo lugar, dentro desse contexto geral, em relação ao artigo 114, nós vamos verificar que os incisos fazem referência, várias vezes, a ações. Então, ações oriundas da relação de trabalho, ações que envolvam o exercício do direito de greve, e assim por diante. Por que ações? Me parece que usar a palavra ações não é adequada. Pelo seguinte, se nós formos fazer uma comparação em relação ao artigo 109 da Constituição, que trata da competência da Justiça Federal, lá não se fala em ações. Então, a Justiça Federal tem competência para causas que envolvam a União na condição de autora, réu, poente, suas autarquias, etc. Então, melhor falar em causas, porque a ação é o meio, é o instrumento de postular em juízo. E nós vamos discutir causas, matérias, questões, o que seria mais adequado. Mas, independentemente disso, do uso da palavra, isso também não vai trazer uma modificação substancial em relação ao contexto do artigo 114. Porque o que me parece ser a questão, vamos dizer assim, fulcral dentro do artigo 114 é a combinação dos incisos 1º e 9º. Essas são as questões centrais. Porque o objetivo do Constituinte foi, evidentemente, ampliar a competência da Justiça do Trabalho, para que todas as questões que envolvessem trabalho fossem de competência da Justiça do Trabalho, e não da Justiça Comum. Então, não tinha sentido, por exemplo, o juiz de direito analisar determinadas matérias que estavam sob a sua competência e empregar a CLT. Ao contrário, o juiz do trabalho, que seria mais especializado nesse tipo de questão, tinha determinadas matérias que envolviam a aplicação da CLT, como de direito coletivo, de direito administrativo ou tutelar do trabalho, que ficavam na competência da Justiça Comum ou da Justiça Federal. Então, o que se fez? Essas matérias foram trazidas para a competência da Justiça do Trabalho. Essa é a mudança substancial. Mas,
embora eu entenda que essa mudança está correta, pelo fato de que toda a matéria trabalhista deve ser da competência da Justiça do Trabalho, e não tem sentido que uma parte da CLT seja julgada pelo juiz do trabalho e outra pelo juiz de direito ou pelo juiz federal, o problema maior é o uso das palavras ou das expressões que estão na Constituição, principalmente de relação de trabalho. Exatamente porque relação de trabalho tem um contexto muito amplo. Relação de trabalho é gênero, da qual relação de emprego é espécie. E nós poderíamos empregar outras espécies de relações de trabalho que também estariam dentro desse contexto de gênero. Agora, a pergunta é se o Constituinte quis isso realmente, se é o que está escrito aqui, se no contexto dessa interpretação, inclusive sistemática, se a competência é realmente da Justiça do Trabalho ou se falta alguma coisa. Então, eu começo a tentar explicar os incisos do artigo 114 a partir dessa expressão relação de trabalho, porque ela já era encontrada nas constituições anteriores desde 46, mas como exceção, desde que houvesse lei. E agora ela não passa a ser mais enquadrada dentro de um contexto de exceção, ao contrário, ela passa a ser regra. Então é estranho, por exemplo, nós falarmos que o inciso 1º faz referência a ações oriundas da relação de trabalho, e o inciso 9º faça menção a outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Quer dizer, relação de trabalho em cima, relação de trabalho embaixo. Uma primeira explicação poderia ser a seguinte: se nós fizermos uma interpretação histórica dos debates da alteração da emenda, no inciso 1º constava a relação de emprego, no inciso 9º, relação de trabalho. Então tinha sentido isso, porque iria discutir o que sempre foi discutido na Justiça do Trabalho, ou seja, a relação entre empregado e empregador, e desde que houvesse lei, estabelecendo que outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, a Justiça do Trabalho também teria competência. Só que, nesse caso, a Câmara dos Deputados nem chegou a votar esse tipo de questão. Ela foi substituída no curso dos debates. Posteriormente, a matéria foi para o Senado e persistiu a palavra relação de trabalho, ou digo, a expressão relação de trabalho. E é isso que está na Constituição. Em segundo lugar, se nós formos tentar fazer uma comparação lá nas aulas de Direito do Trabalho que os professores nos ensinaram, nós vamos analisar o seguinte: relação de trabalho é estudada quando nós tratamos do contrato de trabalho. Então, qual é a natureza jurídica do contrato de trabalho? É aquela discussão, é contratual ou é institucional? Ou então não é contratual? E entre os institucionalistas ou os acontratualistas é que se insere essa questão de relação de trabalho, que vem do direito alemão, no sentido de que não há o que discutir na relação de trabalho. A relação seria institucional. O empregado pisa na empresa e ele é obrigado a cumprir as regras estabelecidas pelo empregador. Então, não tem o que discutir. Essa é a explicação do direito do trabalho. Mas não sei se é exatamente isso que está aqui, porque a ideia aqui é num sentido muito mais amplo ao se falar em relação ao trabalho. Bom, eu vou tentar fazer agora uma comparação entre esses incisos 1º e 9º, para tentar chegar a uma conclusão. Nós vamos encontrar aqui duas correntes a respeito dessa interpretação. A primeira corrente entende que tudo é de competência da Justiça do Trabalho. Então, todas as questões já são de competência da Justiça do Trabalho, envolvendo empregado e empregador, porque historicamente sempre foi assim, envolvendo autônomo, eventual, empresário, trabalho voluntário, estagiário, etc. Então, tudo já estaria na competência da Justiça do Trabalho, não precisaria de lei. E a segunda corrente entende que a competência continua sendo a mesma, ou seja, para discutir as questões entre empregado e empregador, e as demais situações já roladas nos incisos, e a partir do momento que existir uma lei, diferente daquelas 3 hipóteses que eu fiz referência, a Justiça do Trabalho passaria a analisar também questões de autônomos, eventuais, etc., inclusive cobrança de honorários profissionais. Então, é dentro desse contexto que nós estamos. Parece que o entendimento predominante, por enquanto, sob um âmbito da doutrina e talvez até da jurisprudência, é da primeira corrente. Agora,
Alguns dizem assim, bom, a Justiça do Trabalho é já competente para tudo. Então, qual é a função do inciso 9º nessas outras controvérsias estabelecidas por lei? Explicam da seguinte forma. À medida que as novas tecnologias vão sendo criadas e elas envolvam a questão trabalho, a lei vai estabelecer essa competência. Daí eu pergunto, se a questão é relação de trabalho, e se depende ou independe do ponto de vista de se analisar se é uma nova tecnologia, se vai ser criada, etc., eu acho que isso não é importante, porque se é relação de trabalho, se está dentro desses contextos, então seria de competência da Justiça do Trabalho. Não há necessidade de lei para que a Justiça do Trabalho venha a ser competente para esse fim. Eu me enquadro na corrente, talvez minoritária nesse primeiro momento, que seria a segunda. Ou seja, a Justiça do Trabalho tem competência sobre aquilo que ela sempre teve, relação de emprego, as situações que a Constituição descreve, e, quando a lei estabelecer, ela passa a ter competência para outras hipóteses, além das três que eu falei, trabalho temporário, trabalhador avulso, empreiteiro, operário ou artífice. Nos regionais não se conhece jurisprudência ainda a respeito disso, porque a questão tem em torno aí de 1 ano e meio. No TST, menos ainda, embora existam algumas orientações a respeito disso, inclusive no Supremo Tribunal, que ajudam a explicar. Eu acho que nós não podemos fazer interpretação literal do inciso 1º, no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para tudo, porque senão, realmente, tudo é de competência da Justiça do Trabalho. Outro dia um aluno me perguntou o seguinte, bom, professor, a Justiça é competente para essas questões de relação de trabalho. Então, a relação entre a prostituta e o cliente também é de competência da Justiça do Trabalho? E eu fiquei assim, bom, é difícil responder agora uma questão de pronto nesse sentido de falar dessa relação diferente aí, que pode até ser de relação de trabalho. Mas, enfim, é assim? Eu acho que não é. Há necessidade de que se estabeleça a lei, por força da interpretação sistemática com o inciso 9º do artigo 114, que remete o intérprete à lei. Então, se nós não fizermos uma interpretação dessa forma, vamos chegar à conclusão que o inciso 9º é inútil, é ocioso, é contraditório, porque ele diz a mesma coisa que já está clara, se é assim, no inciso 1º. E como dizem os intérpretes, a lei não deve conter disposições inúteis, mas não sei se aqui exatamente é isso que acontece, ou superficiais ou contraditórias. E, portanto, por uma questão de interpretação, nós temos que chegar a alguma conclusão válida, para que o inciso 9º tenha uma aplicabilidade imediata, efetiva e integral. Eu poderia fazer referência a duas situações para tentar mostrar essa interpretação sistemática. A primeira é encontrada no artigo 7º da Emenda Constitucional 45, que estabelece o seguinte, que no prazo de 180 dias, o Congresso deveria regulamentar essa emenda, mas não o fez nesse prazo de 180 dias. Isso, de certa forma, mostra que nós estamos de situações que não são autoaplicáveis, que de fato dependem de regulamentação, inclusive no que diz respeito a essas situações de relação de trabalho. A segunda explicação, que não decorre da emenda, mas pode ser a seguinte, por exemplo, o artigo 39 da Lei 4886 de 65, que é a lei do representante comercial autônomo, estabelece aproximadamente assim, a relação entre representante e representado, para ser discutida em relação aos seus direitos, se é esse o caso, será submetida à justiça comum. Então, se nós queremos alterar esse dispositivo, basta colocar uma nova redação dizendo as questões entre representante e representado são da competência da Justiça do Trabalho e não da Justiça comum. E, portanto, estaríamos regulamentando o inciso 9º. Alguns dos projetos que estão em curso e numa fase adiantada no Congresso, o que tem feito? Eu, por exemplo, recebi um ontem, em que há um arrolamento de pessoas. Então, a Justiça do Trabalho, para fins de relação de trabalho, tem competência para isso. Trabalhador autônomo, eventual, etc., e começa a rolar pessoas, agentes, comissários, leiloeiros e assim por diante. Então, aí nós estamos regulamentando o artigo 114, no seu inciso 9º, a respeito dessas outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Essa é a interpretação que eu julgo mais adequada para encontrar um significado ao inciso 9º,
Senão nós vamos chegar à conclusão de que tudo está regulado no inciso 1º. Então não precisa de inciso 9º. Ele é superficial, ele é inútil, ele é ocioso, ele é contraditório dentro desse contexto. Uma segunda explicação em relação à expressão relação de trabalho, de certa forma foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vejam que a situação é diferente. A redação anterior falava assim, trabalhadores e empregadores. E também abrangendo os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta. Então, a pergunta era a seguinte, a Justiça do Trabalho tinha competência para analisar questões de funcionários públicos, sejam eles federais ou estaduais? O Supremo Tribunal Federal se firmou no seguinte sentido, a competência não era da Justiça do Trabalho, porque eu teria, de um lado, trabalhador, que poderia até ser o funcionário público estatutário, regido por lei, de outro lado, empregador. Porém, para que a administração pública fosse empregadora e estivesse na Justiça do Trabalho, teria que haver essa combinação, trabalhador e empregador. Ou seja, a administração pública estaria na Justiça do Trabalho se fosse empregadora. E o trabalhador seria o empregado público. Então, ele seria regido pela CLT, a competência seria da Justiça do Trabalho. Não importa se ele fosse funcionário federal, estadual ou municipal. Esse era o entendimento do Supremo. Com a nova redação, eu vejo uma situação diferente, porque no inciso 1º nós não estamos mais falando em trabalhadores e empregadores, nós estamos falando em relação de trabalho. E ainda continua a oração, vírgula, abrangidos os entes da administração pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, agora, na minha maneira de ver, a situação é diferente, porque nós estamos falando em relação de trabalho e administração pública direta e indireta. Portanto, a competência é da Justiça do Trabalho, porque não é mais para discutir questão entre trabalhador e empregador dentro daquela visão que o Supremo Tribunal Federal tinha. Então, a Justiça do Trabalho teria competência não só para analisar empregados públicos, mas também funcionários públicos. O Supremo Tribunal Federal, por intermédio de uma liminar do ministro Nelson Jobim, entendeu que deveria se abster de qualquer interpretação na Justiça do Trabalho, no sentido de que ela seria competente para analisar questões de funcionários públicos. Talvez há cerca de uns 20 dias, o plenário ratificou a liminar, entendendo, de acordo com essa jurisprudência que vinha sendo editada, que a Justiça do Trabalho não tem competência para analisar questões de funcionários públicos, de regime estatutário. Quem é competente? A Justiça Federal, se for funcionário federal, ou a Justiça Estadual, se for funcionário estadual ou municipal, ou a Justiça do Distrito Federal. Então, o que aconteceu? Nada, não mudou nada, embora a expressão seja outra. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte, se a interpretação do Supremo é nesse sentido, a conclusão que nós podemos chegar também é a seguinte, é o fato de que no inciso 1º do artigo 114 está o que sempre esteve, ou seja, relação de emprego e não relação de trabalho nesse sentido tão amplo. A não ser quando uma lei estabelecer a competência da Justiça do Trabalho para as demais controvérsias decorrentes da relação do trabalho. Então, eu não estou dizendo que o Supremo vai julgar assim, mas se ele julgou da forma como eu falei, em questões de funcionários públicos, a conclusão deveria ser essa, de entender que no inciso 1º está escrito relação de emprego e não relação de trabalho. Então, seria dentro desse contexto a interpretação, à exceção dos 3 exemplos que eu já dei. Então, nós temos um norte, ou temos uma certeza. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar questões de funcionários públicos. E temos uma tendência, que talvez seja essa, no sentido de interpretar o inciso 1º não como relação de trabalho, e sim como relação de emprego. Em terceiro lugar, ainda falando de relação de trabalho, uma questão que tem sido discutida é se a Justiça do Trabalho tem competência para analisar questões de relação de consumo, porque alguns passaram a entender que a Justiça do Trabalho tem esse tipo de competência. Eu destacaria aqui, para entrar nesse aspecto, alguns pontos. O primeiro deles,
A relação de consumo é definida no Código de Defesa do Consumidor sob uma ótica econômica, de direito econômico, que decorre do artigo 170 da Constituição. Segundo, o Código de Defesa do Consumidor traz 3 conceitos. Um conceito de consumidor, um conceito de fornecedor, que não nos interessam no momento, e o conceito específico de serviço, dizendo o seguinte, parágrafo 2º do artigo 3º. Serviço é uma determinada situação que envolve o pagamento de remuneração, etc., mas faz uma ressalva, dizendo que não é serviço para aqueles fins a situação envolvendo a aplicação da legislação trabalhista. É uma interpretação. Eu acho que a Justiça do Trabalho não tem competência para examinar a relação de consumo. Primeiro, porque não está escrito isso em nenhum dos incisos do artigo 114, e sim relação de trabalho, e não relação de consumo. Segundo, se nós formos fazer a interpretação sistemática da Constituição, nós vamos verificar, por exemplo, no artigo 22, inciso 1º, que a Justiça do Trabalho tem competência para analisar direito do trabalho. E, mais especificamente, no artigo 24, inciso 8º, uma competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para tratar de relação de consumo ou de direito do consumidor, se é esse o caso. Então, são questões diferentes. Dessa forma, a Constituição mostra que nós não estamos diante de uma situação que relação de trabalho abrange relação de consumo. É claro que eu sei que, em determinados casos, pode existir trabalho numa relação de consumo. Então, exemplo, nesses casos de serviço, pode ser o seguinte: o profissional liberal presta serviço para alguém. Então, sob essa ótica de consumo, isso é uma relação de consumo sujeita ao Código de Defesa do Consumidor no aspecto consumo. Agora, essa relação também envolve trabalho, é uma relação de trabalho. Então, se nós formos dizer, por exemplo, que a Justiça do Trabalho já tem competência para qualquer situação de relação de trabalho, sem discutir se precisa de lei ou não, nesse caso, a Justiça do Trabalho já seria competente para analisar questões de cobrança de honorários profissionais. Então, o advogado cobrando do cliente, o médico cobrando do paciente, o arquiteto cobrando do seu cliente e assim por diante. Porque seria, sob esse aspecto, relação de trabalho. Eu estou cobrando pelo meu trabalho a minha remuneração, os meus honorários profissionais. Mas vejam a situação inversa. Cliente cobra do profissional, seja ele o médico, o engenheiro, o advogado, o contador, o administrador, ou seja lá quem for, dizendo que o serviço for mal feito e ele quer uma reparação ou a restituição da situação anterior ou a recomposição da obra com a cobrança do pagamento de valores para que ela seja feita e assim por diante. Nesse caso, nós não estamos diante de relação de trabalho. Acho que nessa situação nós estamos diante de relação de consumo. Então, a Justiça do Trabalho não pode ser competente para uma questão que o cliente vai a juízo postular que esse serviço foi mal feito. Nem mesmo nos casos em que o cliente que está sendo citado para a cobrança dos honorários profissionais apresenta a reconvenção dizendo que o serviço foi mal feito e ele não pode pagar e, em consequência, ele quer um valor correspondente à restituição daquilo que ele pagou por esse serviço mal feito. Então, vejam o problema. De fato, essa questão, relação de trabalho, não é tão simples assim. E não sei se o Constituinte tinha pensado em tantas situações como essas que trazem uma série de implicações para a Justiça do Trabalho. Então, a minha ideia é de que a Justiça do Trabalho não tem competência para analisar relações de consumo. E, por último, dentro ainda da relação de trabalho, nós teremos que ter alguns critérios para identificar essa competência da Justiça do Trabalho quanto à relação de trabalho. Eu faria a seguinte comparação. Vamos analisar os artigos 2º e 3º da CLT. E de lá nós tiramos aqueles 5 elementos que estabelecem que a Justiça do Trabalho, para a configuração da condição de empregado. Então, primeiro elemento, pessoa física. Nesse caso, para mim, esse é o elemento essencial. Para estar na Justiça do Trabalho, o trabalhador tem que ser pessoa física. Não pode ser pessoa jurídica. Se a prestação de serviço é feita por intermédio de pessoa jurídica, nós estamos diante de relação de prestação de serviços sujeita ao Código Civil de competência da Justiça comum e não da Justiça do Trabalho.
Então, o trabalhador, necessariamente, tem de ser pessoa física. Segundo elemento, subordinação. Existe no contrato de trabalho, não existe na representação comercial autônoma ou no trabalho autônomo. Então, é um elemento relativo. Terceiro elemento, continuidade na prestação de serviço. Existe no contrato de trabalho, existe no trabalho autônomo, não existe no trabalho eventual, porque aí eu estou ligado ao evento, sei lá, pintar a parede aqui do auditório, consertar a instalação elétrica e assim por diante. Quarto elemento, remuneração. Estará presente em contratos onerosos, contrato de trabalho, contrato com eventual, com autônomo, etc. Mas não estará presente no trabalho voluntário. Daí porque não se pode talvez dizer que o nome correto é trabalho voluntário, porque todo trabalho é voluntário, todo trabalho depende da vontade. Então, o certo seria falar aqui em trabalho gratuito. Entretanto, a Lei 9.608 de 98 estabeleceu exatamente que se trata de trabalho voluntário. Mas, nesse caso, o trabalhador presta serviço sem receber um valor, uma remuneração pela sua prestação de serviço. Ele pode postular, como diz a lei, reembolso de despesas, de transporte, de alimentação, de estadia, de estacionamento, sei lá. E se a Justiça do Trabalho já é competente para isso, então seria também para analisar essas questões, independentemente da existência de lei para aqueles que entendem dessa forma. Então, esse elemento remuneração é relativo. O último elemento é pessoalidade. Então, o empregado presta serviço pessoalmente, não manda alguém no seu lugar. Mas, num exemplo, pode não ocorrer pessoalidade, que é a situação do empreiteiro, operário ou artífice. Porque, nesse caso, não importa quem presta o serviço, por exemplo, de pintar a parede, importa pintar a parede. Eu não vou contratar Picasso, Modigliani, qualquer outra pessoa para pintar a parede. Eu vou contratar umas pessoas que vão pintar a parede. Importa que fique bom. Não importa exatamente quem faz, se é exatamente com quem eu contratei ou se é com um grupo de pessoas. Então, nesse contexto, o elemento pessoalidade é importante na questão do trabalho sujeito ao contrato de trabalho, mas nas demais situações pode não ser. Um último exemplo é a questão da profissionalidade. Eu não posso exigir, muitas vezes, serviços profissionais de certas pessoas. O trabalhador voluntário não presta um serviço exatamente profissional, sim num contexto altruístico, humanitário, de trabalhar voluntariamente no hospital, ajudando doentes e assim por diante. Então, qual é o elemento importantíssimo, ou essencial, dentro dessa questão, relação de trabalho? É ser pessoa física. Porque se o prestador for pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho não tem competência para analisar esse tipo de questão. Então, vejam, eu falei aqui talvez uns 35 minutos, e de um modo geral, eu só estou tratando de relação de trabalho. Vejam a complexidade de se falar em relação de trabalho dentro desse aumento de competência da Justiça do Trabalho. Bem, agora nós podemos analisar o restante dos incisos. No inciso primeiro, de se falar em entes de direito público externo, isso já constava da redação original da Constituição, não houve alteração. Quem são esses entes? As embaixadas, os consulados, os organismos internacionais que tenham personalidade jurídica de direito internacional público. Então, a ONU, os órgãos da ONU, a OIT, a OMC, etc. Não mudou nada. O inciso segundo passa a tratar de ações que envolvam o exercício do direito de greve. Aqui tem alteração, porque a ideia era exatamente essa, trazer da justiça comum, principalmente, situações que eram de competência dela e que passam a ser de competência da Justiça do Trabalho. Então, vejam, ações, no plural, e não ação. Ações que envolvam o exercício de direito de greve. Então, qualquer situação. Exemplos, dissídio coletivo. Já era de competência da Justiça do Trabalho resolver essas questões coletivas entre empregado e empregador. Não mudou nada, tem previsão no parágrafo 2º, no parágrafo 3º do artigo 114. E as outras situações? Qualquer outra ação que envolva exercício do direito de greve. Exemplos podem ser os seguintes: questões que eram discutidas na justiça comum, como, por exemplo, manutenção de posse, reintegração de posse em razão da greve. Então, alguém invadiu a empresa, não deixa ninguém entrar ou sair, e, em razão disso, a empresa não pode produzir.
passa a ser de competência da Justiça do Trabalho, porque envolve exercício do direito de greve. Não importa que nós vamos aplicar Código Civil, ou relações semelhantes à posse, etc., ou até mesmo a indenização prevista no Código Civil. Importa o que a Constituição estabeleceu. Outro exemplo comum. Um sindicato causou uma certa greve numa determinada cidade, pode ser qualquer cidade grande do Brasil, no sentido de que esse sindicato dos motoristas fez uma greve abusiva, o Tribunal Regional do Trabalho da região declarou essa greve abusiva e o Ministério Público Estadual entrou com uma ação contra o sindicato, postulando que o sindicato pagasse 2 dias de transporte gratuito à população em razão da greve abusiva. De quem era a competência disso? Da Justiça Comum. Quem passa a ser competente para isso? Justiça do Trabalho, porque envolve exercício do direito de greve. Quem vai propor ação? Ministério Público do Trabalho contra o sindicato em razão da greve abusiva. Então, vejam, é dentro desse contexto, trazer coisas que estavam na competência de outras justiças, de outros órgãos do Poder Judiciário, para a Justiça do Trabalho. Por isso, ações envolvendo questões de exercício do direito de greve. Inciso 3º, menciona ações que envolvam representação sindical, entre sindicatos, etc. Aqui nós podemos ter 2 leituras. Primeira leitura, ações sobre representação sindical entre sindicatos, etc. Como vocês veem, eu não estou fazendo uma pausa, que envolveria a vírgula. E aqui existe a vírgula. Então, são ações sobre representação sindical, vírgula, entre sindicatos, vírgula, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. Qual é a conclusão? O inciso não trata só de representação sindical, ele versa sobre representação sindical e outras questões envolvendo sindicatos. Qual é a consequência em relação a isso que nós poderíamos estabelecer? É a seguinte, que a Justiça do Trabalho passa a ter competência para analisar de quem é a base territorial, qual é o sindicato mais representativo, que a competência era da Justiça Comum. Segunda, que outras questões envolvendo sindicatos e trabalhadores ou sindicatos e empregadores passa a ser de competência da Justiça do Trabalho. Exemplo, até questões de eleições sindicais. Se o trabalhador for postular contra o sindicato trabalhador ou se o empregador for postular contra o sindicato de empregadores. Consequência, a Justiça do Trabalho passa a ser competente para essas questões. E mais ainda, aquelas contribuições que eram cobradas da Justiça do Trabalho, dos trabalhadores ou dos empregadores, não importa se contribuição sindical, se contribuição confederativa, mensalidade sindical ou contribuição assistencial, todas elas passam a ser de competência da Justiça do Trabalho e não mais da Justiça Comum, porque é feita referência a sindicatos e empregados ou sindicatos e trabalhadores num contexto muito mais amplo. Um outro inciso importante que se faz referência é o inciso 6º. E aqui nós também temos um norte do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o seguinte, que as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes de relação de trabalho também são de competência da Justiça do Trabalho. Por que isso? Pelo seguinte, a Justiça do Trabalho já era competente, segundo o Supremo Tribunal Federal, para tratar de questões envolvendo de dano moral decorrente do contrato de trabalho. Em vários acordos do ministro Sepúlveda Pertence, ele mencionou que a Justiça do Trabalho era competente para analisar essa questão, se decorresse do contrato de trabalho, desde que, ou mesmo, melhor dizendo, mesmo que tivesse que aplicar o Código Civil, indenização de reparação por danos. Portanto, se a questão decorresse do contrato de trabalho, a competência já era da Justiça do Trabalho. O TST relutou, em um certo momento, em aplicar essa competência, mas depois concordou. E, para evitar qualquer dúvida, isso passou a constar do inciso 6º do artigo 114. Mas não mais só para danos morais, e sim para danos morais e patrimoniais, quer dizer, num contexto mais amplo, desde que decorressem da relação de trabalho. Mas aí vem uma questão que foi discutida e que nós temos uma orientação já pacífica do Supremo Tribunal Federal, que é a seguinte: e nos casos de acidente do trabalho, em que o acidentado postula uma indenização contra o empregador, de quem é a competência para analisar essa questão envolvendo dano moral ou patrimonial?
Inicialmente, a jurisprudência, inclusive do Supremo, se firmou no sentido de que a competência era da justiça comum. Depois, num acórdão do início do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 2, entendeu que a competência continuava sendo da justiça comum por uma questão de unidade de convicção, ou seja, se a justiça comum é competente para analisar questões de acidente do trabalho, ela deveria ser competente também para analisar a indenização por acidente do trabalho. Porém, não me parece que é isso que está escrito aqui no inciso 6º, porque não há ressalva, no sentido de dizer, salvo as hipóteses decorrentes de acidente do trabalho. O próprio acidente do trabalho e a indenização por acidente do trabalho têm previsão como direitos do trabalhador urbano ou rural no artigo 7º, inciso 28. Então, o empregador rural, o empregador tem de pagar a contribuição para o custeio das prestações de acidente do trabalho, sem prejuízo da indenização que ele incorrer por dolo ou culpa. Então, isso passa a ser um direito do trabalhador. E justifica também a competência da Justiça do Trabalho. Porque, nesse caso, o segurado, o acidentado, não vai promover uma ação contra o INSS, a autarquia, postulando o benefício. Ele vai fazer uma postulação contra o empregador, postulando essa indenização por dano moral ou patrimonial decorrente do acidente do trabalho, mas proveniente da existência do contrato de trabalho. Quer dizer, se não existe contrato de trabalho, se o acidente é de trânsito, se depois do contrato de trabalho é que existe um certo acidente, isso não é de competência da Justiça do Trabalho. Porém, se o acidente é do trabalho e decorre da existência do contrato de trabalho, não poderia ser diferente para dizer que a Justiça do Trabalho seria incompetente para esse fim. Alguém pode dizer assim, bem, é estranho, a Justiça Comum ainda tem competência para analisar acidente do trabalho, e a Justiça do Trabalho vai analisar indenização por acidente do trabalho. É estranho, mas foi assim que foi estabelecido. E o certo deveria ser, como é na Espanha, no sentido de trazer para a Justiça do Trabalho essas questões de acidente do trabalho, porque elas decorrem do contrato de trabalho. E eu vou mais além, como também acontece na Espanha, de trazer para a Justiça do Trabalho questões que envolvam previdência social, porque isso diz respeito ao trabalho, envolve uma situação logo depois do término do trabalho, e isso deveria ser de competência da Justiça do Trabalho. Então, vejam, não é justiça do emprego, não é justiça do desempregado, é justiça do trabalho, num sentido amplo, que deveria analisar todas essas questões envolvendo relação de trabalho, desde que, no meu modo de ver, elas fossem estabelecidas por lei. Portanto, a Justiça do Trabalho é competente para essas hipóteses. Não vejo que a Justiça do Trabalho é competente para analisar questões, por exemplo, criminais, ainda que digam respeito a crimes contra a organização do trabalho, simplesmente porque não existe uma previsão específica contida nesse dispositivo da Constituição. Outros incisos contidos no artigo 114 estão dentro de um contexto. Então, por exemplo, mandado de segurança, a Justiça do Trabalho já era competente para analisar mandado de segurança contra o juiz, passa a ser competente para analisar mandado de segurança contra o auditor fiscal do trabalho ou o delegado da Regional do Trabalho que impôs multa. Aquelas multas que são previstas no final da CLT, pelo descumprimento dos capítulos relativos à duração do trabalho, intervalo, anotação de carteira, etc. Então, isso era da competência da Justiça Federal, passa a ser da competência da Justiça do Trabalho. Nesse ponto, por exemplo, o inciso 4º, combinado com o inciso 7º, mostra essa competência, porque questões que envolvam penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho. E aqui são quaisquer ações, porque se fala em ações no sentido amplo. Então, é o mandado de segurança, é a ação de repetição de indébito para devolver o que pagou erradamente a esse título, é uma ação declaratória para discutir se existe ou não existe esse tipo de relação jurídica, etc. Porque não tinha sentido o fiscal do trabalho impor multa ou aplicar lá uma certa penalidade e a Justiça do Trabalho não poder analisar isso, porque tem previsão na CLT, e sim a Justiça Federal, porque envolvia, de certa forma, um funcionário federal. Então, isso passa a ser de competência da Justiça do Trabalho. Mas vejam que aqui nós temos também que fazer uma leitura atenta, porque há referência a
órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, eu faria duas considerações. Primeira, não é só relação de emprego, é relação de trabalho. Então, nos casos de imposição de multa ao empregador pelo trabalho avulso, a competência também é da Justiça do Trabalho, porque se trata de relação de trabalho. Então, exemplo, penalidades descritas na Lei 8.630 de 93, a Lei do Portuário, competência da Justiça do Trabalho. Segunda observação, nesse contexto de se falar em órgãos de fiscalização de relação de trabalho. Então, órgãos de fiscalização do exercício profissional não são essas penalidades de competência da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, a OAB aplicou penalidade ao advogado porque ele descumpriu o estatuto. Quem é competente? No caso, se eu vou discutir judicialmente, Justiça Federal, porque trata-se de autarquia federal. Não é a Justiça do Trabalho. Não envolve órgão de fiscalização da relação de trabalho, e sim do exercício da profissão. Então, vejam, isso vai de encontro àquilo que eu fiz referência, ou seja, de que houve uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho para essas situações que estavam na competência da Justiça Comum, como, por exemplo, a questão relativa a situações de indenização, de verificação de base territorial, representatividade sindical, que eram competência da Justiça Comum. Questões de imposição de multa, que são de competência da Justiça do Trabalho agora e que eram anteriormente da Justiça Federal. Bem, eu gostaria de concluir a minha exposição, porque acho que esses são os aspectos principais, que nós temos duas certezas. Primeira, a Justiça do Trabalho não é competente para analisar questões de funcionários públicos. Segundo, que a Justiça do Trabalho é competente para analisar questões de indenização por acidente do trabalho, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu assim, desde que elas decorram do contrato de trabalho. As demais situações são discutíveis, como eu tentei mostrar uma forma de interpretação desses incisos do artigo 114 da Constituição. Acho que a Justiça do Trabalho deve ter essa competência, mas nós verificamos que, na prática, a Justiça do Trabalho não tem condições físicas, porque nada foi mudado, a não ser a competência e, em alguns lugares, o aumento das varas. Aqui eu destaco, por exemplo, uma expressão ou uma afirmação do jurista Evaristo Moraes Filho, que diz aproximadamente o seguinte, que a Justiça do Trabalho pode ficar sufocada e passar por uma inanição em razão do aumento dessa competência. Ou seja, nesse caso, o que pode ocorrer é que, no fim, ela acabe ficando totalmente prejudicada em razão desse aumento de competência, e isso pode ter um efeito negativo, que é exatamente o seguinte, dizer que ela não funciona, e, portanto, vamos extingui-la porque ela não funciona, e voltar às situações anteriores de competência da Justiça Comum e não de uma justiça especializada. É claro que nós precisamos fazer uma interpretação desse contexto, desse aumento de competência da Justiça do Trabalho, analisando certos aspectos entre o desejado e aquilo materializado, entre o ideal e o irreal, entre o imaginável e o possível dentro desse contexto, inclusive em relação a questões como essas que eu falei, de aumento de necessidade de funcionários, de juízes, de varas, para dar vazão a essa nova competência. Porque não basta dar competência, é preciso dar condições para o exercício dessa competência. Por isso, eu concluiria a minha afirmação dizendo o seguinte, nós temos aqui várias leituras, e poderíamos dizer que são tantas as leituras quanto são os leitores, a não ser nos dois casos certos de interpretação do Supremo Tribunal Federal. São tantas as interpretações quanto são os intérpretes. E somente o Supremo é que vai dizer a interpretação final, como guardião da Constituição. Em razão disso, eu quero destacar uma parábola oriental que mostra a diferença no encontro de dois homens. Esses homens subiam uma ponte portando pães. Dois amigos chegam ao final dessa ponte e se saúdam, trocando os seus pães. Eles descem a ponte, cada um com um pão diferente. Se nós analisássemos a questão de uma outra forma, dizendo que cada um subiu a ponte com uma ideia e chegaram no final da ponte e trocaram ideias,
eles saem mais ricos desse encontro, porque eles passam a ter mais de uma ideia. Espero que vocês possam ter mais de uma ideia a respeito da competência da Justiça do Trabalho. Muito obrigado.